extra na barriga. Não sei porquê, acaba de me lembrar que o Chorão morreu, né, cara? Morreu, Não sei porquê, acabei de lembrar do Chorão. E eu vou te falar que apesar de ele ser um cara que fala com a massa como ninguém, né? Ele no show dele, eu já vi alguns shows dele, ele tem realmente um contato com um público especial. Algumas músicas dele, eu confesso, são muito gostosas, muito legais. É um poeta. Porém, é um cara que estimula o uso de droga. Então já foi tarde, querido. Vaza, mano. Porque um cara que estimula o jovem a usar droga, se é o maior dos bosta. É doce, te dou um doce pra me falar quem é gata, cara. Porra, tu sabe a consequência do LSD no cérebro humano, cara? Tu já leu algum livro sobre isso? Então leia, cara. Leia alguma coisa sobre isso. Antes de ficar, doce na boca. Tá beleza? Até porque, ó, cheirou pra caralho. A mulher largou ele. Ai, vou me matar, a mulher não me quer. Coitado, fraco. Tá entendendo? Então toma cuidado. Um puta do músico, mas uma pessoa de merda. Beleza? Usuário de droga, estimulando o jovem a usar droga, já se foi tarde. Que legal. E deixou umas músicas legais pra gente curtir. E pra gente lembrar que usar droga é uma merda. Beleza? Então toma cuidado, cara. Se tu for, não, êxtase, vou tomar uma balinha na formatura. Na tua idade, isso dá merda, cara. Isso dá merda. Na tua idade, isso dá merda. Eu vou tomar um êxtase, não acredito que eu escutei. Vou fingir que não, mas eu escutei esse tipo de referência agora, cara. Eu vou tomar uma balinha na formatura. Mas eu não tava falando sério. Sério? Eu não tava falando sério. Não. Eu não vejo, não. Tu vê, olha. Nem falou nada. Jamais faça isso, cara. Tu acabou de te entregar, tu não podia ter falado isso. Eu nem sabia que era tu, agora eu já fiquei cabreiro. Mas tudo bem, ah, galerinha, eu amo vocês. E tem dois caminhos. O caminho dos doidão de cara limpa, que aproveita a vida, e os caminhos dos bosta que usam droga. Tá beleza? Tu tem dois caminhos pra escolher. É legal a parte da droga. A onda da droga é legal. O ruim é o resto da vida. Só o resto da vida. A parte da droga é legal. O resto da vida é que fica uma bosta. Tá? Pensa, beleza? E toma cuidado. As pessoas tiram conclusões daquilo que tu fala. Tá beleza? Eu sou um, que eu sempre estou escutando. E quando eu escuto uma coisa muito absurda, eu tenho que me manifestar. Porque eu te amo, eu não quero te ver na merda, como eu já vi muitos alunos meus. Caras inteligentes, muito bons. Desculpa, cara. Já encerrei o assunto. Acho que eu entendi o recado. Então tá. Ó. A revisão é a seguinte. Falei que calor é energia térmica em movimento. Temperatura mede a agitação dos átomos das moléculas do corpo. Calor vai sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Energia térmica é energia relacionada à temperatura, à vibração dos átomos. Energia interna já é mais abrangente. Além da energia térmica, tem outras energias na parte interna do átomo. Energias potenciais. Nós também vimos que entrar em equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. E quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, não existe mais calor fluindo de um para o outro. Embora, quando tu for para a faculdade, tu vai aprender que os corpos estão sempre trocando calor. Mesmo quando em equilíbrio. Só que a quantidade de calor que eles trocam um com o outro é a mesma. E por isso o fluxo de calor global é zero. Porém, no vestibular, se eles falarem em corpos com a mesma temperatura, tu não admite fluxo de calor. Se entrou em equilíbrio térmico, acabou o calor. Para que exista calor, tem que existir diferença térmica, diferença de temperatura. É isso aí. Depois ainda, nós vimos as escalas termométricas. Nós vimos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. E nós vimos que a gente usa a fórmula toda quando vai transformar de uma escala para outra escala. E é uma temperatura única, não é variação de temperatura. Mas você podia olhar para cá, meu amor. Desculpa te incomodar, querido. Além de me preocupar com meus alunos, eu quero que eles assistam a aula. E desculpa aí a galera que não gostou do meu discurso. Aproveitar o embalo. Galerinha, então olha só. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É ridículo. Quando tu usa a fórmula toda, é para transformar de uma temperatura para outra temperatura. Porém, se a questão falar em ΔT, em variação de temperatura, tu faz uma regra de 3, usando apenas o denominador da fórmula. Certo? E aí tu faz a tua regra de 3. Professor, por que tu não brincou com Kelvin? Porque Celsius e Kelvin sofrem sempre a mesma variação, a mesma variação. Então tu vai relacionar ou Celsius com Fahrenheit, ou Kelvin
Celsius em problemas que tratam de variação. Importante tu entender que eu estava falando de variação nas últimas colocações. Depois ainda te mostrei que tem um tipo de probleminha que ele fala lá, a temperatura em Celsius é o dobro da Fahrenheit. Aí tu diz que TC é 2TF e bota na fórmula. Tem também aquele tipo de probleminha que o cara fornece duas escalas que não existiam em forma de gráfico. Tu transforma o gráfico numa tabelinha e faz joelho. Joelho, pega cabeça. É isso. Essa é a primeira revisão das primeiras aulas. Depois eu comecei a mostrar para vocês os processos de transferência de calor. E eu comecei a citar apenas a condução, não foi? É isso aí. Eu te falei quando comentei a transferência de calor que a condução é um processo de transferência de calor onde o calor é transmitido de átomo para átomo, de átomo a átomo, ou de molécula para molécula, não tem problema, né? Porque os átomos é que formam as moléculas, então tô de bola. E eu também disse que essa condução que ocorre de átomo a átomo, ela é muito mais sensível, muito mais perceptível nos materiais. Isso, por isso eu escrevi principalmente nos sólidos. Muito obrigado. Nos sólidos. E eu vou te confessar que a única parte de transferência de calor que a gente faz conta de verdade é na condução. As outras transferências de calor que eu vou te ensinar na sequência, elas não envolvem contas. Elas simplesmente são teóricas. As questões são teóricas. Bom, olha só. Vê se tu concorda comigo. Vou pegar aqui uma barra de um metal ou de outro material qualquer, não precisa ser metálico ou não. E esta barra, uma das faces eu vou encostar numa região bem aquecida, com uma temperatura T1. E a outra face eu vou encostar numa região bem fria, uma temperatura T2. E eu garanto a vocês que a temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Primeiro, para onde o calor fluirá? Isso, é isso, valeu. E esse calor vai fluir pela agitação molecular, né? Pela agitação atômica, tudo bem? Eu sei que esta minha barra que conecta essas duas regiões, ela tem uma certa área A, certo? Ela tem uma certa área A, tem que olhar pra cá, tá lindo? É isso aí, certo, gente? Isso é aquela defeito, lembra? Se o cara não tá olhando pra mim, eu chamo ele. Aí se eu chamei ele viu que eu chamei ele. Aí eu viro e olho de novo, ele já tá virado pro lugar que eu pedi pra ele não virar. Aí eu fico puto e já faço 2. Foi a primeira olhada e a segunda olhada que eu te dei. E aí o 3 eu já combinei contigo. Tá beleza? É assim, é cruel assim, tá? Então, ó, o calorzinho atravessando. E aí, ó, a área é o quanto é a largura dessa barra. Imagina que lá tá quente, aqui tá frio. Eu posso conectar um caninho fininho ou pegar um cano grosso, né, uma barra grossa e conectar uma outra. Essa área indica isso. E também tem um tamanho, né? O tamanho de uma parede a outra. Que eu sempre chamo de L, esse tamanho que vem do inglês length, que é comprimento, né? Então L é comprimento. Aliás, a tua apostila usou o E de espessura. Eu uso o L porque é mais comum aparecer nos vestibulares o L. Eu acho que é o E, eu faço, só que era aí pelo menos. Mas já vai comparar aí. Onde? Boa pergunta. Não, aqui tá no L, fluxo de calor. Isso, tem a ver com fluxo de calor. Tá L. Tá L, aí você não voltou para L. Ó. Uns anos atrás ele estava aí ali embaixo. Eles perceberam que a UFSC bota L e de repente voltaram um pouco atrás. É isso aí. Galera, o negócio é o seguinte. Se eu quiser medir a quantidade de calor que atravessou aquele corpo, eu posso medir através da seguinte ideia, vê se tu concorda. Eu pego a quantidade de calor, não é a quantidade de carga. Quantidade de carga é física C, né? É quantidade de calor. Lembra que macete, que moleza? Agora lembrou, né? Que macete, que moleza? Essas palavras não são comuns pra gente, que macete, que moleza? E péssimo sinal. A gente vai recuperar esse atraso, fica tranquilo. Então, ó, pega a quantidade de calor e divide pelo tempo. Então, SQ agora é uma coisa nova para ti, teoricamente. Quantidade de calor, que se mede em calorias. Quantidade de... QMC e QML. Isso. É porque o resto do Brasil chama de quimacete e quimoleza. Meus pais, meus avós talvez não. Mas meus pais e todo mundo chama de quimacete e quimoleza. É muito comum, o Brasil inteiro faz isso. Mas cada um tem a sua regrinha, né? Não tem problema nenhum. Mas isso aí é outra aula. Relaxa. E divido pelo tempo, tá? Quando é Tzinho minúsculo é tempo. Quando é Tzão maiúsculo aqui nessa física é temperatura.
Olha que interessante essas sutilezas que vão aparecendo pra gente. Então aquilo ali é variação de tempo. Eu também achava muito ruim isso, sabe? Só que se tu for pensar, quando a gente começa a estudar um assunto, a gente começa a usar um palavreado próprio para discutir o assunto. E depois de anos esse palavreado vira uma matéria nova. Eu fico revoltado quando eu vejo advogados escrevendo da maneira como eles escrevem. Porque o cara que está defendendo não entende o que ele está falando. E eu fico imaginando como é que vai ser justo com o indivíduo que não entende o que está falando com ele. Então, na minha cabeça, a parte do direito deveria ser toda ridiculamente simples. A palavra deveria ser simples. Os textos deveriam ser simples. Excelentíssimo senhor, doutor, promulgador da Constituição, da lei, número tal. Aí o cara que está lá sendo processado e nem sabe do que está acontecendo, ele lê aquilo e ele vai fazer o quê, coitado? Como é que ele vai falar com o juiz? Senhor juiz, estão me roubando. Eu sou um cara simples e está acontecendo assim na minha vida. Eu só preciso que o senhor me julgue. Em outros países não precisa nada disso. Sabia que na Inglaterra não tem nem Constituição? Não tem um conjunto de leis que organize o país, cara. E é o país mais organizadinho do mundo. Porque a sociedade considera que todas as pessoas sabem quais são os teus deveres, caramba. Não precisa botar no papel, certo? Então tu vê que loucura a burocratização, né? O que gera no nosso país a burocratização, né? Depois a gente fala sobre isso. Ó, galerinha, te mostrei uma ideia bem simples. Essa ideia é a ideia de fluxo de calor. Porque eu estou medindo quantas calorias passam numa região pelo tempo. Por exemplo, me interpreta aí, ó. O que significa 10 calorias por segundo? A cada segundo, certo? Eu atravesso, aquela energia atravessa 10 calorias a cada segundo. Então, 10 calorias por segundo estão atravessando essa barra. Não é uma informação difícil de entender. O talvez difícil de assimilar é o significado de 10 calorias, né? Deixa eu ver se tens noção do que é caloria. Quantas calorias o teu corpo consome por dia, mais ou menos? Pois é, essa ilusão já altera a tua percepção de energia, ó. Meu Deus, tu ia ser o cara mais econômico do mundo se tu usasse só 2.000 calorias. É 2.000 quilocalorias. Meu querido, o teu corpo gasta 2 milhões de calorias a cada 24 horas. Quer dizer que a cada hora que se passa, se tu dividir aqui por 24, vou pegar um cara que é atleta, ó, ele come um pouquinho mais, ó, certo? Se eu dividir isso aqui por 24 horas, dá 100 mil calorias por hora, cara. Porra, tu é gastador pra caramba, é um V8, bicho. Ó, 10 mil calorias por hora. Se tu dividir por 3.600, né? Dá quantas calorias teu corpo consome por segundo? A cada segundo que eu tô falando, mesmo parado aí, o teu corpo tá gastando energia. Da onde essa energia? Do alimento. Vem do alimento. E de onde é que vem a energia do alimento mesmo? Aí vem a terminologia da cadeia. De onde é que vem a energia do alimento? É questão de física. Carboidrato, pode ser, carboidrato, proteína. E vem da onde? Tu não sabia do que tu é movido? Do sol. Tu é movido a energia solar. É fundamental, né, na tua idade ter essa noção, né? Eu sou movido a energia solar. Ou eu como carne, ou eu como vegetais. Se eu como carne da vaquinha, a vaquinha pastou. E se eu como vegetal, o vegetal cresceu. Cresceu como? Fotossíntese. O sol é que gerou aquela química que hoje me energiza. A energia que te mantém vivo agora esteve no sol. Dá até para estimar quanto tempo faz que ela saiu do sol e a plantinha cresceu e agora ela está em ti. Que loucura, né, cara? Olha que loucura. Questão de vestibular. A energia que te mantém vivo vem da onde? Sol. E tem que saber que processo fez isso acontecer. Ah, chama-me petróleo. Petróleo é energia solar. Petróleo é energia solar armazenada, me explica. A partir de florestas e animais pré-históricos soterrados, não é? Que vem petróleo? Então petróleo é energia solar transformada. Vento. Vento é o aquecimento. É o sol que gera o vento. O ar quente sobe, o ar frio desce. Vento é energia solar transformada. Hidrelétrica. Como é que a água parou lá em cima? Com o ciclo da água vai ter a chuva. O sol esquentou os mares e rios, fez chover, a água caiu lá em cima. A água da hidrelétrica vem da onde? O sol. Então provavelmente os egípcios estavam certos. Amun-Ra, o Deus Sol. Se existe um Deus é ele, cara. Porque a energia vem toda dele. Se ele der pau, acaba a vida na Terra, não tem como. Concorda comigo? Todo o ciclo da vida depende do sol. E tu vê, alguns aparentemente não sabiam disso. Não é normal. Na tua idade tu já tem que ter escutado isso várias vezes no ensino médio e fundamental. Ai, mas vamos recuperar, vamos recuperar. Só, o que é esse símbolo aí? Esse Qual? Uma bola. Esse aqui? Não, em cima de mim uma bola. Ah, ótimo, é uma letra grega, é o Fi. Fi. É Fi, a letra grega é Fi, o Fi maiúsculo dos gregos. Me perdoa, passou batido. Então, ó, esse Fi significa o que mesmo? Fluxo de calor.
Poxa, se velocidade eu meço em metros por segundo, fluxo de calor eu meço em calorias por segundo, ou joule por segundo, para ficar mais elegante, né? O joule é a unidade de energia do sistema internacional, certo? Beleza, mas o que eu quero te mostrar não é isso. Eu simplesmente te mostrei a definição de fluxo de calor e te fiz interpretar ela. Mas o que eu quero não é isso. O que eu quero te mostrar é como é que se acha o fluxo de calor por condução. E aquela fórmula que eu te apresentei primeiramente, ela não serve só para condução, ela serve para qualquer situação. Se eu sei quantas calorias estão sendo perdidas, transformadas e sem o tempo, eu calculo o fluxo de calor. Só que o objetivo é te mostrar como que a partir dessa situação eu posso calcular o fluxo de calor. Da agitação dos elétrons. Tem a ver com a agitação dos elétrons e átomos, tem a ver. Mas no cálculo que a gente vai fazer é bem simples. Olhando para essa figura, o que o teu coração diz? Quanto maior for a área desta barra que conduz calor, maior ou menor a quantidade de calor que ela pode atravessar? Lógico. Se eu conecto com uma pequena barrinha, a parede fria da parede quente, o calor só vai poder fluir por ela, porque tem poucos átomos vibrantes, não é isso? Se eu boto 10 barrinhas iguais, eu vou multiplicar por 10 a minha capacidade de troca de calor. Concorda comigo? Ou seja, quanto maior a área desta barra que conecta as regiões, maior é o fluxo de calor. Vai na parte de cima ou na parte de baixo? De cima porque é diretamente proporcional. É assim basicamente que o engenheiro pela primeira vez monta uma fórmula para ver se vai funcionar. O início é usando o bom senso e a intuição. E eu te pergunto, quanto maior for a variação de temperatura, maior ou menor o fluxo de calor? Maior, se aqui é 10 graus e ali é 1000 graus, o fluxo de calor é intenso. Se aqui é 10 graus e ali é 11, o fluxo de calor é menor. Faz sentido? Quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. Então o ΔT vai aonde? Em cima, porque a gente acabou de ver que se esse aumenta, esse aumenta. Se esse aqui aumenta, aquele aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Era o nome que a gente já usa há muitos anos, né? Diretamente proporcional. Porém, quanto maior for a distância entre a região quente e a região fria, quanto maior a distância, mais fácil ou mais difícil para o calor fluir? Mais difícil. Claro, quanto maior a distância, maior o caminho a ser percorrido por essa vibração. Portanto, a distância entre as faces quente e fria e o fluxo de calor são grandezas inversamente proporcionais. E por isso que o L vai embaixo. Olha que interessante. Só que, se essa barra for de cobre, de isopor ou de cocô de vaca, muda alguma coisa? Sim. Claro. O cobre e o isopor, nós sabemos que são totalmente diferentes. O isopor é isolante e o cobre conduz calor como ninguém, certo? Portanto, e não é um calor específico ainda, isso aí daqui a pouco. A gente chama essa grandeza que determina o tipo de material de coeficiente de condutibilidade térmica. Porra, nome bonito, hein? Coeficiente de condutibilidade térmica. Cuidado, hein? O que é esse ΔTzão? Isso, a variação de temperatura. O Tzinho é tempo. Temperatura. O que é o A? Área. E a gente chama essa área de área da seção. Ou seja, né, tu pega lá o pão de forma, corta ele, olha aquele quadradinho, é a seção do pão de forma. Certo? Depois, L, comprimento. É o comprimento que o calor vai fluir. E finalmente, K, constante de... desculpa, não é constante o nome dela. Coeficiente de combustível. Isso. Por que será que eu não chamo de constante? Porque ela pode mudar. Constante é algo que nunca muda. Por isso, constante gravitacional universal. Aquele Gzão que eu mostrei para vocês é igual em qualquer lugar. Certo? Essa não. Por isso não é correto chamar de constante. Vou chamar de coeficiente de condutibilidade térmica. O material que melhor conduz calor de todos, a prata de novo. A prata, por que de novo, professor? Na verdade eu estou viajando, porque em outra turma eu falei de condutibilidade elétrica já, de outro material didático, certo? Mas futuramente então vocês saberão que a prata, além de conduzir calor melhor que os outros materiais, também conduz eletricidade melhor que os outros materiais. Melhor que cobre. Bem melhor que cobre. Melhor que ouro.
E aí eu pergunto, por que então que a gente não usa prata para fazer fio? Porque é caro. Outro motivo, a prata oxida fácil. E aí os contatos elétricos ficariam oxidados, daria um problema tremendo. Então se o cara quer fazer um sistema de som de alta fidelidade, ele vai usar ouro. Porque além de ser um bom condutor, ele não oxida, virtualmente inoxidável, né? Então 20 anos depois os contatos ainda estão transmitindo eletricidade e o carro não vai perder o seu som. Fio de ouro no carro é boa, né? É pra quem realmente gosta. É, tem grana e gosta, né? Vamos que vamos! Galerinha, olha só. Observem vocês que eu passei duas fórmulas para vocês. Uma das fórmulas é o conceito de fluxo de calor. E a outra fórmula é a fórmula que permite calcular o calor que flui através do processo de condução. Foi o processo que a gente estava vendo. Aliás, deixa eu até fazer um adendo aqui antes de usar o próximo quadro, para tu não me malhar quando estiver na faculdade. Vai que na faculdade, né, o cara vai lá e fala para ti a tal da lei de Fourier. Lei de Fourier. E aí tu fala, né, pô, o narigudo do Otávio não me avisou que o nome era esse, Lei de Fourier. É que o negócio é o seguinte, na faculdade tu vai usar essa fórmula, se for, né, para engenharia, matemática, física. Só que na faculdade eles não usam só a fórmula desse jeito, eles colocam algo um pouquinho diferente na fórmula, ó. Vê se tu observa o que é. O que é? É o sinal, né? Só o sinal mudou, aquele menos mudou, ó. Por que aquele sinal é menos? Tu sabe que o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então esse cálculo é para achar quantas calorias por segundo atravessa. E tu sabe que é do quente para o frio. Na faculdade, as equações elas têm que ser mais completas. E ela mesma tem que dar o fluxo de calor. Só que se eu faço o final menos... Se o calor nessa barra vem do corpo de maior temperatura para o de menor. Se eu faço o final menos inicial, o ΔT fica negativo. Para a conta não ficar negativa, a gente bota o menos na frente, certo? Então tu vê, ó, eu falei o que a apostila disse e também já estou pensando no que tu vai fazer na faculdade. Eu já fiz isso, já passei por isso. Então na faculdade a gente chama essa forma de lei de Fourier. No vestibular a gente também pode chamar de lei de Fourier. Só que não tem o menos porque aqui no ensino médio a gente não quer fritar a cabeça do aluno com o fluxo de calor. A gente só quer saber que vai do quente para o frio. E aí na hora de fazer a continha, tu pode fazer o maior menos o menor. Não precisa fazer o final menos o inicial para não ficar negativo, certo? Beleza. Galera, então como eu avisei, a parte difícil de transferência de calor é a condução, porque é a parte que envolve conta. E eu te confesso que tem questões na apostila de condução que dão bastante trabalho, bem chatinhas de fazer. Mas antes de atacar esses problemas, eu quero primeiro te mostrar os outros processos de transmissão de calor. Assim de tarefa tu já vai poder arriscar questões que envolvem os três. Vamos então agora para a convecção. A convecção, como ela é mais complexa, a gente não vai fazer conta. Só vamos estudar teoricamente. Na faculdade eu lembro a dor de cabeça que dava de calcular a convecção, cara. Tu imagina tu aprender a calcular quanto de calor atravessa o radiador do carro a cada segundo. O radiador que é cheio de aletinha, cheio de furinho. Cara, aquilo é chato. E geralmente a gente não faz a conta. A gente usa experimentos para medir o fluxo de calor. Porque a conta é extremamente complexa e não vale a pena. Mas convecção aqui no ensino médio, a gente vê a teoria básica. E é isso que eu quero te mostrar agora.